Projeto Traças Digitais, audiolivros para a formação de leitores, professores e comunidade. Departamento de Humanidades e Educação Unijuí. Conteúdo acessível para deficientes visuais. Para mais informações, acesse gg.gg/traças digitais Unijuí. Meu nome é Larissa, eu estou cursando o 6º semestre do curso de Psicologia da Unijuí e no podcast de hoje eu vou falar sobre Sigmund Freud e as suas contribuições para a psicanálise. Sigmund Freud, conhecido como pai da psicanálise, era um médico neurologista que veio de uma família judaica e nasceu no ano de 1856. Com apenas 17 anos, Freud ingressou no curso de medicina na Faculdade de Viena. Ele trabalhou durante muitos anos em uma clínica neurológica para crianças, onde se destacou trabalhando com paralisia cerebral. Em 1884, Freud entrou em contato com o médico Joseph Breuer, que havia curado sintomas graves de histeria através do sono hipnótico. Chamado de método catártico, constituiu o ponto de partida da psicanálise. Escreveram juntos o livro Estudo sobre a Histeria em 1895, o que marcou o início de suas investigações psicanalíticas. Em 1886, Freud abriu seu consultório em Viena para atender pacientes com distúrbios nervosos. Ele tentou usar a hipnose de forma terapêutica, onde o médico induz uma mudança no estado consciente do paciente e, em seguida, conduzia uma investigação entre as condutas do paciente que poderiam estabelecer qualquer relação com o sintoma. Com o uso de técnicas de hipnose, foi possível acessar as memórias traumáticas com mais facilidade e, dando voz a esses pensamentos, memórias ocultas foram trazidas ao nível consciente, o que permitiu o desaparecimento do sintoma. Essas ideias foram possíveis de serem desenvolvidas através do tratamento de uma paciente conhecida como Ana O, a primeira paciente histérica de Freud e a primeira experiência bem-sucedida desse sistema de tratamento psicoterapêutico que era a hipnose. Porém, Freud percebeu que com essa técnica os sintomas desapareciam e voltavam, junto com outros sintomas. Junto com Joseph Breuer, descobriram que era possível reduzir os sintomas da doença mental apenas pedindo para os pacientes descreverem suas fantasias e alucinações, ou seja, um tratamento através da fala, que se tornou a base de toda a psicoterapia. Utilizou elementos observados à sua volta como base para criar suas teorias sobre a mente e o comportamento humano. Após diversos estudos e aplicações sobre o tratamento, Freud desenvolveu a teoria da psicanálise, cujo objetivo era entender como funcionava a mente dos homens e, em especial, daqueles que tinham algum tipo de sofrimento mental. Freud entendeu que as pessoas que não expressavam seus sentimentos tinham a mente doente e que, ao aplicar técnicas da psicanálise, como a associação livre e a interpretação dos sonhos, por exemplo, os pacientes eram estimulados a externar seus pensamentos e memórias que causavam as neuroses. Em 1896, Freud utiliza pela primeira vez o termo psicanálise com o intuito de analisar os componentes que formam a psique. Conforme a técnica avançava, alguns pontos de discordância apareciam entre Freud e Breuer, sobretudo na ênfase que Freud estabelecia entre as memórias do paciente e as origens dos conteúdos sexuais da infância. As teorias criadas por Freud no início do século XX difundiram-se por inúmeras áreas do saber. Quanto ao seu surgimento, é considerado como o marco inicial da psicanálise a publicação da obra A Interpretação dos Sonhos no início de 1900. Freud desenvolveu uma teoria de que nossa mente possui o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. Todos os conceitos por ele estudados foram usados como base da criação da sua teoria de modelo do inconsciente, estabelecendo a centralidade dos conceitos de recalque e de pulsão. Em resumo, pulsão é um conceito usado para tentar explicar a transformação de estímulos em elementos psíquicos. A partir dessa teoria, Freud criou diversas formulações, dentre elas a do desenvolvimento da libido, da representação, da resistência, dos mecanismos de defesa, entre outros, que serão explicados em nossa playlist de dicionário de conceitos. Por conta da psicanálise ser revolucionária e quebrar tabus e conceitos, houve dificuldade na aceitação,
principalmente nos primeiros anos de história da psicanálise. Além disso, Freud viveu em uma sociedade burguesa, capitalista e patriarcal, em que a mulher ainda era muito oprimida. Isso contribuiu para que muitas de suas teorias não fossem aceitas imediatamente. Em 1933, a teoria freudiana começou a ser banida do vocabulário de psiquiatria e da psicologia alemã, pois os livros escritos por Freud eram considerados uma afronta à raça ariana, e muitos dos seus livros foram queimados em praça pública por jovens nazistas. Freud perdeu 4 das 5 irmãs nos campos de concentração. Ele morou em Viena até 1938, quando, após a anexação da Áustria à Alemanha nazista, em razão de sua etnia judaica, se refugiou na Inglaterra, onde já se encontrava parte de sua família. Freud conseguiu fugir e reescrever alguns dos seus livros, mas até hoje existem alguns conceitos psicanalíticos ainda inacabados. Freud morreu com 83 anos no ano de 1939 devido a um tumor no palato. Supõe-se que ele tenha morrido de uma dose excessiva de morfina, pois como sentia muita dor, segundo a história contada, ele teria pedido ao médico que lhe aplicasse uma dose excessiva de morfina para terminar com o seu sofrimento, o que seria a eutanásia. Ele foi casado por 53 anos com Marta, com quem teve 6 filhos. Uma das mais conhecidas, Anna Freud, também foi uma psicanalista destacada, particularmente no campo do tratamento de crianças e do desenvolvimento psicológico. Compreender as características psicanalíticas é importante para entender a história da psicanálise. Freud criou uma nova forma de ver o homem, fundando uma nova área do conhecimento. Suas teorias a respeito do inconsciente, da infância, das neuroses, da sexualidade e dos relacionamentos humanos revolucionou os estudos sobre a mente humana, o comportamento dos homens e levou a um melhor entendimento sobre a sociedade. Freud teve sensibilidade para escutar o discurso do histérico e o depoimento de seus pacientes. Essa foi a base para ele criar a sua terapia e, junto dela, a teoria e a ética da psicanálise. Esse foi um podcast sobre Sigmund Freud e as contribuições para a psicanálise, narrado por Larissa Franco-Vogt, acadêmica do curso de Psicologia da Unijuí. Projeto Traças Digitais, audiolivros para formação de leitores, professores e comunidade. Departamento de Humanidades e Educação Unijuí. Conteúdo acessível para deficientes visuais. Para mais informações, acesse gg.gg/traçasdigitais Unijuí.